Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós continuaremos o nosso estudo das if clauses, das conditionals em inglês. Lembram-se então que nós falamos da zero conditional e da first conditional na nossa última aula. Na aula de hoje, é claro, nós falaremos da second conditional. Preparados? Vamos à nossa aula então. Antes de nós começarmos o nosso estudo da second conditional, vamos recapitular, revisar rapidamente o que nós vimos na aula passada. Olha só, nós vimos na aula passada então a zero conditional, que a gente usa, não é isso? Olha só, this conditional is used when the result will always happen. Então a gente usa a zero conditional quando o resultado sempre acontece. Quando nós falamos de fatos da vida, não é mesmo? E qual era a estrutura mesmo? A nossa if clause, não é isso? A nossa condição, ela estaria no simple present e a oração principal também simple present. Então é if com simple present e a oração principal também no simple present. Example: if water reaches 100 degrees, it boils. If water reaches 100 degrees, it boils. Se a água atinge 100 graus, ela ferve. Estamos falando de um fato, o fato da água ferver. Caso, se a condição dela atingir 100 graus acontecer, sempre acontece. Então ela vai sempre ferver, claro, pensando aqui no nível do mar, mas de modo geral, né, pessoal? Claro que vocês entenderam a ideia, é que nós temos um resultado que sempre acontece quando a condição é preenchida. Qual é a condição? É aquela que nós temos na nossa if clause, na nossa oração que começa com if. A condição é a água atingir 100 graus Celsius. Se essa condição for respeitada, ou seja, se a água realmente atingir 100 graus Celsius, o resultado sempre acontece, a água ferve, the water boils, it boils, ok? E qual é a diferença então da zero para a nossa first conditional? Na nossa first conditional, nós vamos utilizar, olha só, when the result will probably happen. Então, use this conditional when the result will probably happen. Nós usamos a first conditional quando o resultado provavelmente acontecerá. Nesse caso, a estrutura é um pouquinho diferente. A nossa oração com if, ela continua no simple present, mas a oração principal ela vai para o futuro, future with will, né? A gente vai colocar ela no futuro com o will, ok, pessoal? Vamos relembrar aqui um exemplo juntos? If it rains tomorrow, I won't go hiking. If it rains tomorrow, I will not go hiking. Se chover amanhã, eu não farei uma caminhada, né? Então, olha só, nós temos aqui a nossa condição no simple present, se não chover, desculpem, se chover, né? Se chover amanhã, e o resultado, então, no futuro, eu não farei uma caminhada. Então, desde que chova, eu já sei que o resultado é que eu não vou caminhar. Esse é um resultado, é um fato, acontece para todo mundo? Não. Tem gente que caminha na chuva. Por isso aqui nós vamos utilizar a nossa first conditional, porque nós estamos falando de um resultado que é muito provável, mas que não é um fato, né? Por isso nós vamos escolher aqui a first conditional nesse caso. É claro, pessoal, que muitas vezes vai depender do contexto e do que é que você está querendo passar. Não existe uma obrigatoriedade de certas frases estarem na zero conditional e outras estarem na first conditional, não. O que nós temos que entender é que quando nós escolhemos uma delas, nós vamos fazer, né, nós vamos alterar um pouquinho o sentido. Quando nós colocamos na zero conditional, nós queremos dizer que algo é um fato, que sempre acontece. E quando nós colocamos na first conditional, daí não. Daí a gente quer dizer que é algo que provavelmente acontecerá, tá joia? Então, sempre nesse caso, nós temos que ver o caso concreto, o que é que nós queremos transmitir aqui com os nossos exemplos, com as nossas frases. Nós podemos imaginar o seguinte exemplo. Imagine que eu diga: if it rains, I don't go out. If it rains, I don't go out. Viram que eu escolhi a zero conditional, não é mesmo? Então, o que eu quero transmitir para vocês com isso? Eu quero dizer que, para mim, sempre que chove, eu não saio. If it rains, I don't go out. Usei as duas no simple present, estou utilizando a zero conditional para falar que isso para mim é uma verdade, isso para mim é um fato, sempre acontece. Se chove, eu não saio. Mas agora, imaginem que eu escolha a first conditional para dizer isso. Eu vou dizer
dizer então, if it rains, I won't go out. Se chover, eu não sairei. Agora, não estou mais querendo dizer que isso é um fato para mim que sempre acontece, mas é algo que provavelmente acontecerá amanhã, depois de amanhã, da próxima vez que chover, ok? Então, if it rains today, I won't go out. Se chover hoje, eu não vou sair. Então, agora eu estou falando sobre um fato que é pontual, não é isso? Um fato que pode ser localizado no tempo e não sobre um fato genérico sobre a vida. Perceberam? Então não é que uma está sempre certa e a outra sempre errada. Tudo vai depender do que é que nós estamos querendo transmitir. Quando nós escolhemos a zero conditional, nós estamos dizendo que algo é sempre verdadeiro. Quando nós escolhemos a first conditional, nós estamos dizendo que algo provavelmente acontecerá, ou seja, que algo será verdadeiro, pelo menos nesse caso específico que nós estamos falando. Tá legal, pessoal? Bom, então revisamos aqui a zero e a first conditional. Vamos então estudar agora a nossa second conditional, começando aqui com um example. If you arrive early, your boss gets happy. Já vimos essa, né? Essa daqui está na zero conditional. Se você chega cedo, o seu chefe fica feliz. Claro que nós poderíamos colocá-la na first conditional, sem problema nenhum. If you arrive early, your boss will get happy. Se você chegar cedo, o seu chefe ficará feliz. Agora, eu não estou dizendo que isso acontece sempre, eu estou dizendo que vai acontecer, né? Caso você chegue cedo amanhã, depois de amanhã. Então, if you arrive early, your boss will get happy. Então, viram só. Todas as vezes que nós escolhemos uma ou outra, nós mudamos um pouquinho o sentido. Mas vamos agora para a nossa second conditional, que eu também vou aproveitar essa frase aqui para nós entendermos a diferença de significado. Acompanhem comigo. If you arrived early, your boss would get happy. If you arrived early, your boss would get happy. Então, se você chegasse cedo, o seu chefe ficaria feliz. Se você chegasse, o seu chefe ficaria. Pessoal, quando nós falamos assim, será que essa pessoa normalmente chega cedo? Não, né? Nós estamos falando então de algo que dificilmente acontece, que provavelmente não acontecerá. Essa é a nossa second conditional. Antes de nós entendermos ela um pouquinho melhor, vamos agora retomar um outro exemplo que nós vimos na aula passada, agora com a first conditional, e vamos ver então a diferença da first conditional também para a nossa second conditional. Olha só. If you study hard, you will pass the test. Já vimos isso, né? Na aula passada. Se você estudar duro, se você estudar muito, você passará no teste. No teste, né? First conditional. E agora, se nós disséssemos o seguinte: If you studied hard, you would pass the test. If you studied hard, you would pass the test. Se você estudasse muito, se você estudasse duro, você passaria no teste. Será que essa pessoa estuda muito, pessoal? Eu acho que não, né? Nós já estamos passando aqui uma hipótese mais improvável, perceberam isso? Então, olha só, vamos entender agora sim a estrutura da nossa second conditional, né? This conditional is used when the result is unlikely to happen. This conditional is used when the result is unlikely to happen. Então, essa condicional, ela é utilizada quando o resultado é improvável de acontecer, ou seja, nós provavelmente não vamos preencher a condição, né? Já já nós retomamos os nossos exemplos. Então, qual é a estrutura que nós temos agora? A nossa condição, a nossa if clause, ela vai estar no simple past, não mais no simple present, mas no simple past. E a nossa main clause, a oração principal, ela vai estar com would mais infinitivo, ok? Would plus infinitive. Vamos retomar então o nosso exemplo aqui, olha só. If I had money, I would visit London. If I had money, I would visit London. Pessoal, se eu tivesse dinheiro, eu visitaria Londres. Será que eu tenho dinheiro? Não. Se eu tenho dinheiro, né, ou se eu acho que eu vou ter dinheiro, eu uso a first conditional, não é? If I have money, I will go to London. I will visit London. Se eu tiver dinheiro, eu visitarei Londres. Opa, isso provavelmente vai acontecer, né, no ano que vem, no mês que vem, não sei. Mas quando eu digo assim, olha, if I had money, I would visit London. Perceberam que agora eu estou dizendo, olha, se eu tivesse, eu não tenho. A minha condição provavelmente não será preenchida e por isso o resultado, a consequência, I would visit London, né, visitar Londres, provavelmente não vai acontecer. É improvável que esse resultado aconteça. Por quê? Porque eu não vou conseguir preencher a condição. A condição é se eu tivesse dinheiro, só que eu não tenho. Perceberam então, pessoal, que nós temos aqui
a nossa oração, né? A nossa condição, a if clause, ela vai estar no simple past e a main clause, né? A oração principal, com would plus infinitive, né? Would mais um infinitivo, né? Would visit, ok, pessoal? Então viram, aqui a grande diferença é qual é o significado dessa condicional. Aqui nós utilizamos para falar de coisas imagináveis, né? Coisas que nós gostaríamos que acontecessem, por exemplo, mas que provavelmente não vão acontecer, né? Por exemplo, se eu perguntasse para você, What would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Perceberam que todas as nossas respostas aqui poderiam estar na nossa second conditional, porque é muito improvável que nós vamos ganhar na loteria, né? Qualquer um de nós. Claro, é possível, mas é muito improvável. Então a gente poderia começar a nossa resposta assim, olha só. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, if I won the lottery, I would visit London, I would travel the world, eu viajaria pelo mundo, I would buy a house, I would buy a boat, eu compraria uma casa, eu compraria um barco, mas vejam que é muito difícil que a condição seja satisfeita, ou seja, é muito difícil que nós efetivamente ganhemos na loteria, tá joia, pessoal? E lembrando, é claro, né, apenas aqui para deixar a nossa aula bem completa, que se nós colocarmos esse período na ordem direta, nós eliminamos a vírgula. Olha só como é que ficaria então, a gente diria I would visit London if I had money. I would visit London if I had money. E assim também já fica explicado para vocês por que é que nós temos uma vírgula separando as duas orações, né, regra geral, porque nós fazemos uma inversão. Nós começamos com a oração subordinada com a nossa if clause, não é isso? Por isso que normalmente a gente utiliza, né, essas conditionals começando com if, e mais por isso nós vamos sim utilizar a vírgula. Quem quiser tirar a vírgula é só colocar aqui na ordem direta, ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Atenção, né? Attention. Olha só essa frase aqui que eu trouxe para vocês. If I were younger, I would travel the world. If I were younger, I would travel the world. Professor, if I were younger? Não, tá errado isso, né? Simple past, conjugação do verbo to be, né? A gente sabe que é I was. Claro, if I was younger, I would travel the world. Não, pessoal, infelizmente não, tá joia? Quando nós temos as nossas if clauses, as nossas orações aqui com o if, a gente vai utilizar o were para todas as pessoas, ok? I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Sempre were nesse caso específico, que é quando nós temos essas orações com o if. Então, depois do if, o nosso verbo to be no simple past fica sempre were. Não vamos mais usar I was, he was, she was, it was. Não, vai ficar I were, he were, she were, it were. Só depois do if. E também depois do verbo wish, ok? Claro que aqui estou apenas complementando, não se preocupem, né? Mas também depois do verbo wish, que é o verbo desejar, acontece a mesma coisa, tá joia? Então, muito cuidado aqui, principalmente, né? Se você for fazer alguma prova, que isso é uma pegadinha muito comum, né? Coloca lá, if I was younger, não, if I were younger, ok? If I were younger, I would travel the world. Isso acontece apenas porque nós temos aqui uma if clause, ok, pessoal? Então agora sim, vamos praticar um pouquinho também as nossas second conditionals. Acompanhem comigo. Fill in the blanks with the correct form of the word in parentheses, né? Então complete as lacunas com a forma correta das palavras em parênteses. Nesse caso serão sempre verbos, ok? Olha lá, a mesma frase que nós vimos na aula passada, só que eu alterei para elas ficarem, não é, na nossa second conditional. Olha só, if Sally invited me, se a Sally me convidasse, I to her party, eu iria à festa dela, se ela me convidasse, mas eu acho que ela não vai me convidar, né? Provavelmente aqui, do jeito que está escrito aqui, utilizando a second conditional, tudo indica que a Sally não vai convidá-los, né? Não vai nos convidar. Então, if Sally invited me, se ela me convidasse, eu iria, I would go to her party. Então, simple past, if Sally invited me, né? Então a gente tem ali o verbo convidar, to invite, no simple past, invited,
e depois a gente, é claro, vai ter a nossa oração principal com would mais infinitivo, né? Would go. I would go to her party. Eu iria à festa dela. Olha só, if you a fire, you would get burned. Opa, se você tocasse no fogo, você se queimaria. Então a gente já tem a oração principal, né? You would get burned. Você se queimaria. Se você tocasse, bom, nós sabemos, né, que a nossa second conditional, ela é formada com a oração principal com would mais infinitivo, nós já temos ali, né, would get, e a oração, né, a nossa oração subordinada, a nossa if clause, ela vai vir aqui com o verbo no simple past. Aqui a gente tem o verbo touch. Se vocês olharem aí na listinha de vocês, vocês não vão encontrá-lo, porque ele é um verbo regular, né, pessoal? Então lembrem-se, procurou na lista dos verbos irregulares um verbo, não encontrou, provavelmente ele é um verbo regular, é só colocar o id no final e pronto, já formamos de novo aqui o nosso simple past. Então, if you touched a fire, you would get burned. Se você tocasse o fogo, você se queimaria. Now, if I had time, se eu tivesse tempo, I my bedroom, né? E o verbo é o verbo clean. Então, se eu tivesse tempo, eu limparia o meu quarto. Já temos, né, a nossa oração com if ali no simple past, if I had. É claro, né, que eu provavelmente não tenho e por isso eu não vou limpar o meu quarto. Mas se eu tivesse, if I had time, I would clean my bedroom. If I had time, I would clean my bedroom. Se eu tivesse tempo, eu limparia o meu quarto. E ainda, olha só, if I too much coffee, I wouldn't sleep. Se eu bebesse, né, muito café, eu não dormiria. De novo, a nossa oração principal já está lá com would, né, wouldn't, e o verbo, né, sleep no infinitivo. I wouldn't sleep. Eu não dormiria. E agora nós queremos conjugar o verbo drink. É claro que ele vai ter que ficar no simple past, não é isso? Então, if I drank. Olharam na listinha aí, né, na letter D, e encontraram o verbo to drink, que é beber, e na segunda coluna nós temos no simple past, né, já que ele é um verbo irregular, drink, drank, e é claro que vocês ainda têm, né, se fossem olhar no particípio passado, a forma drunk, ok? Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Então, quem olhou aí na listinha viu essas três formas, tá joia, pessoal? If I drank too much coffee, I wouldn't sleep. Se eu tomasse, né, se eu bebesse muito café, eu não dormiria. E olha só, mais uma ainda, hein? If I wouldn't marry Robert. E agora eu quero que vocês conjuguem o verbo to be. Se eu fosse você, eu não casaria com Robert. E agora, pessoal, if I was you? Não, cuidado, hein? Como nós temos aqui um if, né, antes desse verbo, a gente vai conjugar sempre were, ok? If I were you, se eu fosse você. If I were you, I wouldn't marry Robert. I would not marry Robert. Eu não me casaria com o Robert. Ok, pessoal? Então falamos um pouquinho aqui da second conditional. Vamos agora, então, no nosso second exercise, colocar essas frases todas na ordem direta, simplesmente para nós lembrarmos que daí nós podemos, né, na verdade, devemos eliminar as vírgulas. Olha lá. Put these sentences in direct order. If Sally invited me, I would go to her party. Se a Sally me convidasse, eu iria à festa dela. Vamos agora inverter, então vamos dizer, eu iria à festa da Sally se ela me convidasse. Então ficaria, I would go to Sally's party if she invited me. I would go to Sally's party if she invited me. Professor, eu fiz, só que eu não mudei nada. Eu coloquei do jeito que estava escrito. I would go to her party if Sally invited me. Tá correto, né, pessoal? Sem problema nenhum. Por que eu fiz mesmo essa alteraçãozinha? Porque é sempre preferível nós mencionarmos o nome da pessoa na primeira oração que nós vamos falar, porque daí sim a pessoa vai saber de quem é que eu estou falando logo de cara, né? I would go to Sally's party if she invited me. Eu iria à festa da Sally se ela me convidasse. Então é sempre melhor, né, nós mencionarmos o nome da pessoa já na primeira oração, mas não tem problema nenhum. Quem não mudou nada, né, simplesmente inverteu as frases, tá joia? Now, if you touch the fire, you would get burned. Se você tocasse o fogo, né, um fogo, você se queimaria. Colocando na ordem direta agora e eliminando a vírgula, you would get burned if you touch the fire. You would get burned if you touch the fire. Continuando, olha lá. If I had time, I would clean my bedroom. Se eu tivesse tempo, eu limparia o meu quarto. Ou melhor agora, né? Eu limparia o meu quarto se eu tivesse tempo. I would clean my bedroom if I had time. I would clean my bedroom if I had time.
If I drank too much coffee, I wouldn't sleep. Se eu bebesse muito café, eu não dormiria. É claro, então, I wouldn't sleep if I drank too much coffee. Eu não dormiria se eu bebesse muito café. E ainda, if I were you, I wouldn't marry Robert. Se eu fosse você, eu não casaria com Robert. Colocando na ordem direta, I wouldn't marry Robert if I were you. I would not marry Robert if I were you. Eu não me casaria com Robert se eu fosse você. Então viram, pessoal, vimos aqui, né, as 3 formas, né, de conditional que nós estudaremos no Básico 2. Ainda existe uma terceira, nós não vamos nos preocupar, porque ela envolve tempos verbais que nós ainda não estudamos, tá joia? Então, para nós temos aqui a zero conditional, que nós usamos quando nós queremos dizer que algo é uma verdade, é um fato que sempre acontece. Nós usamos a first conditional, que agora sim é simple present, mais a consequência, né, no futuro com will, quando nós queremos dizer que algo provavelmente acontecerá, e nós usamos a second conditional quando nós sabemos que algo é improvável de acontecer. E aí nós utilizamos, né, a nossa if clause, a nossa oração com o if. O verbo vai estar conjugado no simple past, e a nossa oração principal, main clause, nós teremos o verbo, né, conjugado aqui com would mais infinitivo, ok? Nós vamos utilizar o would mais infinitivo para falar sobre a consequência, que é algo que aconteceria se uma outra coisa acontecesse. Agora, essa outra coisa, né, a condição, dificilmente acontecerá. E é por isso que eu pergunto para vocês, né? What would you do if you won the lottery? O que vocês fariam, né, se vocês ganhassem na loteria? Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.